Olá, pessoal! Na aula online de hoje vamos estudar sobre a administração científica e os seus principais contribuintes com os seus estudos, que foi Frederick Taylor e Ford. Bom, a teoria técnica e científica, também lembrando que pode ser chamada em alguns materiais sobre abordagem científica ou escola científica. Bom, dentre os estudiosos que contribuíram para a melhoria dos processos e sistemas fabris desse período, não podemos deixar de falar sobre Frederick Winslow Taylor, né, que foi um engenheiro mecânico norte-americano que aprimorou e desenvolveu seus estudos sobre a atividade das fábricas, né, principalmente o setor produtivo, né, com foco principal nos estudos dos postos de trabalho, nas tarefas e na sua produtividade. As pesquisas de Taylor visavam principalmente eliminar os desperdícios, pois naquele período, né, quando a gente fala da segunda fase da Revolução Industrial, a gente está falando de um aumento considerável da produção. Isso não quer dizer que, ao mesmo tempo que se aumentou a produção, a produtividade e a lucratividade aumentavam como consequência. Ele identificou que havia muito desperdício de materiais, muito desperdício de tempo, e que o trabalho daqueles operários da época precisavam ser estudados, dimensionados. Então, ele desenvolveu estudos científicos muito preocupado em eliminar os desperdícios e as perdas que as empresas e as indústrias daquele período sofriam, com isso trazendo como consequência a elevação dos níveis de produtividade, aplicando métodos e técnicas científicas. Ele efetuou o estudo sobre o trabalho do operário mediante o quê? A observação dos tempos e movimentos que eram utilizados pelos operários para realizar as tarefas. Então, ele se preocupou muito como esse operário realiza uma determinada atividade, o tempo que ele leva para desenvolver. Então, estudando, a partir do estudo desses dois pontos importantes, que é o tempo e o movimento que um operário levava para desenvolver a atividade, ele estudava e identificava qual a melhor forma desse operário trabalhar. Tá? Os estudos de Taylor permitiram eliminar o desperdício de esforços, né, com a adaptação do operário à tarefa. Naquele momento, naquele período, né, trabalhavam mulheres, homens e crianças, né, como vocês já devem ter visto em outros vídeos também. Então, como a atividade não era adaptada, né, ao operário, muitas das vezes uma atividade que era mais importante ou interessante ser desenvolvida por um homem mais forte, muitas das vezes ele era delegado a uma mulher, né, ou era delegado isso a uma criança. Então, ele foi percebendo que precisava identificar o operário que era mais indicado à tarefa. Uma tarefa que exigia maior atenção, mais método, uma mão delicada, né? Uma mão menor para poder desenvolver, enfim, identificar a atividade com o operário mais adequado naquele período, né? E também diminuir o desperdício de esforços, né, diminuir a quantidade de movimentos físicos que o operário fizesse para poder realizar a atividade. Ele também definiu métodos e estabeleceu normas para a execução do trabalho. Então, quando você identifica um método, uma forma de realizar o trabalho, mesmo que você alterne, mude o operário, a pessoa ou o trabalhador, essa atividade será realizada da mesma forma, que é o que a gente fala da especialização e da padronização do trabalho. Ele distribuiu também o trabalho de forma organizada, uniforme,
tá? Então, as atividades, elas tinham um padrão para serem realizadas. Não é cada operário realizaria a atividade da forma que ele bem entendesse, né? E ele também estabeleceu uma base de padrão para os salários e para prêmios de produção. Ele percebeu que os operários precisavam ter o quê? Um mesmo valor de salário para uma mesma quantidade de atividade. E também identificou que o operário, ele se sentiria motivado caso ele recebesse um prêmio, né, ou um bônus, caso ele realizasse a tarefa com maior rapidez ou em maior quantidade. Uma coisa importante, gente, Taylor também foi conhecido como o pai da administração científica. Taylor, ele propôs a ampliação da tarefa de gestão com a definição de princípios de administração do trabalho e entendeu que precisava haver uma divisão entre o trabalho do operário, né, que era um trabalho mais braçal, mais dedicado à parte de execução das tarefas, com a diferenciação para aqueles que iriam fazer a gestão, iriam fazer o controle e o planejamento das atividades do operário. Então, Taylor definiu alguns princípios da administração científica, dizendo que, primeiro, precisava-se planejar o que iria ser realizado, identificar a quantidade de operários necessários para desenvolver uma determinada fabricação ou produção de um produto, identificar, primeiramente, os materiais necessários, as ferramentas necessárias. Então, isso seria atividade de planejamento, que não seria responsabilidade do operário, mas sim da área de gestão. Ele também identifica que existe a necessidade de desenvolver um treinamento para os operários. Os operários precisariam receber uma orientação de como ele deveria realizar as atividades. Passado isso, também se identificou, né, Taylor identificou a necessidade de controlar esse trabalho dos operários, para perceber ou verificar se realmente aquele trabalhador, aquele operário estava executando as tarefas da forma como havia sido planejado e ele havia sido treinado. E aí ele também determinou como essas atividades do operário seriam executadas. Então, Taylor, né, determinou alguns princípios básicos para a administração científica, que são o princípio do treinamento, o princípio do planejamento, o princípio do controle e o princípio da execução. Bom, outro importante contribuidor, né, de estudos para a administração científica no mesmo período foi Henry Ford. Henry Ford foi um empresário e inventor americano que revolucionou a indústria automobilística mundial. Ele foi o fundador da Ford Motor Company e foi criador do modelo Ford T, muito famoso, e do sistema de produção em série. Ele ampliou as ideias de Taylor, né? Taylor se preocupou muito com a atividade do operário, mas ele não pensou em aumentar a velocidade de produção através de uma coisa que talvez possa parecer muito simples hoje, mas para o período foi algo de fundamental importância, que era manter o operário parado e o produto a ser produzido é que se movimentava numa linha de produção em série. Então, Ford ele foi seguidor de Taylor e aplicou a administração científica à linha de produção na indústria automobilística e ele potencializou a produção em série. Foi Ford que desenvolveu a linha de produção móvel, onde, como eu já comentei, o operário
ficava parado e o produto, que no caso dele era o automóvel, se movimentava. E aí, conforme esse produto ia se movimentando, os operários iam, né, montando, aplicando pequenas peças no automóvel. E isso diminuiu muito o tempo de fabricação. Com a aplicação da linha de produção em série, ele estabeleceu os seguintes princípios: o princípio da produtividade, o máximo de produção em um determinado período de tempo. Então, ele conseguiu aumentar muito a velocidade de produzir, né? Ele aumentou com isso o tempo em que os veículos eram produzidos. Então, ele conseguia produzir muito mais veículos num período de tempo menor. Ele também desenvolveu o princípio da intensidade. Ele aumentou muito a velocidade de produção e, com isso, ele precisaria também o quê? De uma quantidade maior de matérias-primas. Então, ele entendia que quanto mais ele produzisse, né, ele aumentaria também mais a sua venda de produtos e isso criaria um giro maior do capital. Outro princípio importante que ele identificou foi o princípio da economia, né? Ele entendia que entre o período em a aquisição das matérias-primas que ele precisaria para montar o automóvel, a produção e a venda desse veículo, isso teria, quanto mais rápido isso acontecesse, mais ele faria dinheiro mais rápido. Então, ele diz aqui que reduzir ao mínimo o volume de matéria-prima em transformação, né, de matéria-prima lá no estoque, definindo que tempo é energia humana e o estoque inútil que ele diz aqui, o estoque parado, representa capital imobilizado. Então, ele entendia que o giro de matéria-prima, de produtos sendo fabricados, veículos sendo fabricados e sendo vendidos, traria o princípio da economia. Ele não queria que ficasse material parado. Com essa filosofia de produção em massa, a preços baixos e pagando altos salários, né, organizando também eficientemente o trabalho, ele obteve maior rapidez de fabricação. Ford também se preocupou em melhorar o ambiente de trabalho em sua fábrica. Ele aperfeiçoou algumas ideias de Taylor. Ele inventou, além da linha de produção móvel, ele fez adequação de várias ferramentas e equipamentos. Ele melhorou muito o arranjo físico. O que é o arranjo físico? É a organização do ambiente de trabalho, do setor de produção. Então, ele organizou as bancadas, as ferramentas, né? Ele melhorou também o ambiente físico de trabalho, como itens como ventilação, limpeza, diminuição de ruído, tá? E ele também inventou muitos outros equipamentos e instrumentos especiais que contribuíram para melhorar o trabalho do operário, aumentar a velocidade de produção, né? E aumentar, de uma forma geral, a sua produtividade. Foi Ford também que identificou que, como o trabalho do operário estava muito mais eficiente, ele poderia reduzir essa jornada de trabalho. Então, foi Taylor que aplicou, né, a ideia do tempo reduzido da jornada de trabalho do operário, naquele período que eram 10, 12, 14 horas para 8 horas diária, e também foi aquele que entendeu que o operário, tendo um salário maior, ele poderia também contribuir em muito para ter uma qualidade de vida melhor, trabalhar mais motivado e satisfeito e também ter a chance de poder também contribuir na economia, né, do país, adquirindo mais produtos. Então, nesta aula, nós vimos como foi importante
a contribuição de dois estudiosos para o desenvolvimento da administração enquanto ciência, que foram Taylor e Ford.